Vamos dar continuidade ao nosso curso de mecânica quântica, seguindo com a nossa revisão de matemática. Na última aula nós fizemos esse exercício, né? E uma coisa que a gente pode notar é que algumas diferenças, né? Diferenças entre o complexo conjugado de um ket, a transposta de um ket e o dual, né, de um ket. Então o que a gente nota é que no primeiro caso o complexo conjugado ele continua sendo um ket, né? Mas a transposta ela é um bra. E o dual também é um bra, né? E eu poderia fazer a mesma coisa para o caso de um bra, né? Então, se eu tenho um bra e faço o complexo conjugado, ele continua sendo um bra. Mas se eu faço a transposta, ele já vira um ket, né? E se eu faço dual, ele também vira um. Então aquele continua sendo um bra. Aquele vira um ket que não é o ket do. Não é o ket desse. Não é o ket. Não é esse ket aqui, né? Esse ket aqui é o dual desse aqui. É um ket de um outro cara, mas ele é um ket. E esse cara aqui é um ket também, que é exatamente o ket desse bra aqui, né? Ok? Assim como isso aqui é um bra, mas não é o bra desse ket, ok? Esse aqui é o bra desse ket. Mas importante é que quando eu faço só a conjugação, eu não altero, né, o que ele é. Mas quando eu faço tanto a transposta quanto o dual, eu mudo, né? E é o heavy cat, é o cat vira um bra. Ok. Então vamos falar de outro tópico agora, que é a mudança de base, né? Ok, então mudança de base e transformação unitária. Então o que a gente vai querer fazer é o seguinte, eu tenho uma certa base, ok? Então o que é 1, 2, 3, e aí vai embora, né? Eu quero pegar essa base e transformar numa base filhinha, fi2 linha, né? Fi1, fi2, assim por diante. Então a gente quer fazer essa transformação de base. Como é que a gente faz? Bom, então cada novo vetor de base, quem é um vetor de base?
Ok, eu quero ver como é que eu faço a transformação, né? Ok, para a gente conseguir transformar um vetor de uma base antiga para uma base nova, a gente tem que conseguir escrever esses vetores antigos em termos da base nova, né? Então, imagina o seguinte, ó, que só como exemplo, pensando no R3, de maneira simples, eu tenho aqui eu tenho um vetor aqui, ó. Vamos tentar entender isso. Eu tenho aqui XY, aí tenho 2, 1, 2, 3. Então eu tenho os vetores de base aqui, I e J, né, que você já conhece. O vetor I é esse aqui, e o vetor J é esse daqui. E aí, digamos, esse vetor V, que ele seria três I mais 4J. Agora, digamos que eu queira utilizar um outro sistema, né? De tal maneira que nesse novo sistema eu use o vetor nessa direção e um vetor aqui nessa direção. Para simplificar mais, na verdade, eu poderia pensar em vez de 3 e 2 aqui, né? Em vez de 3 e 2, vamos pegar alguma coisa que dê para a gente fazer a conta de verdade. Simplificar mais ainda. Colocar 2 e 2, pronto, que fica uma conta fácil de fazer. Porque o objetivo é só ilustrar, só você entender, né? Não é fazer conta complicada. A gente não quer fazer conta, a gente quer entender o conceito, a ideia, né? Então aqui seria 2 e 2. Agora, esse ângulo seria de 45 graus aí, né? Então, digamos que eu queira agora I', esse J', né? Sendo que aqui agora é 45 graus. Então, como é que eu posso escrever esse linha em termos de IJ, né? Então, ele vai ter duas componentes aqui, né? Só que o tamanho dele é 1. Então, esse I' aí ele seria o quê? Esse I', ele seria como aqui vale 1, né? Ele seria raiz de 2 sobre 2i, né? Mais raiz de 2 sobre 2j. E o j' seria a mesma coisa, né? Só que na direção x é negativa. Então, menos raiz de 2 sobre 2i mais raiz de 2 sobre 2j. Então, ó, percebe que para eu escrever o v nas novas coordenadas, a nova base, então eu quero uma nova base. Não adianta eu saber escrever, isso aqui não vai me servir de nada, né? Essa expressão aqui. Porque o que eu preciso saber é quem é o i em termos do I' J'. Então eu tenho que saber quem é a velha base em termos da nova base, para eu conseguir escrever esse V, né? O que eu preciso para escrever o V na nova base? Eu preciso saber escrever esse cara aqui da velha base em termos da nova base, é isso que eu preciso. Então eu tenho que resolver isso aqui, né?
Ok? Aí aqui não é difícil, né? Fazer esse cálculo. Vou deixar aí como exercício para vocês. É trivial, né? Trivial é coisa de um cálculo que você consegue fazer lá na sexta série, né? E o que você vai ter aqui, o i, ele é raiz de 2 sobre 2 i', menos raiz de 2 sobre 2 j', e o j é igual a raiz de 2 sobre 2 i' mais raiz de 2 sobre 2 j'. Então, agora sim, com esse resultado aqui, eu posso substituir isso aqui e aí escrever o v em termos na nova base. Então, para eu conseguir escrever um vetor numa base nova, eu preciso saber escrever a base velha em termos da base nova, né? Os vetores da base velha em termos dos vetores da base nova. Então, o que a gente quer descobrir é justamente isso, né? Como escrever o vetor da base velha em termos da base nova. E aí eu posso lembrar que isso aqui é a identidade vezes o vetor da base velha. Então, isso aqui vai dar o somatório n. E aqui eu vou colocar a base nova. Então, usando a relação de completude, né? Eu chego que isso aqui é um número que eu vou chamar de u mn. Então, eu vou ter que o vetor da base velha, ele vai ser o somatório em m de u mn cn. Exatamente o que a gente viu aquela hora, né? Você vai escrever o vetor na base antiga como uma combinação linear dos vetores da base nova. Ok? Isso aqui são elementos, né, de uma matriz. Essa matriz, ela vai ser uma matriz assim, né? Onde tem todos os coeficientes para você converter todos os vetores de base. Aqui vai embora, né? Ela contém todos esses coeficientes necessários para fazer essa transformação aí dos vetores de base. E agora vamos aqui para o exemplo 2.16. Então, mostre que U é unitário. Então, quer que mostre que a matriz que transforma de uma base para outra, ela é unitária, né? Ou seja, eu tenho que provar, o que eu quero provar é isso aqui, ó. Preciso provar isso daqui. Ok? Resumindo, é isso que eu quero, fazer essa prova aqui. Ok? Se eu faço φ m φ n dos dois lados,
vai dar os elementos desse cara aqui, né? Ou seja, é o delta de Kronecker. A gente já viu que isso aqui, ó, isso daqui vai ficar φm e φn, que é o elemento, os elementos da matriz, né? Que é o delta de Kronecker. Então, uma outra maneira de escrever isso dali, né? Então, a gente quer provar isso daqui. Se a gente provar isso daí, a gente prova que a matriz ela é unitária. Ok? Então, para provar isso, a gente faz o seguinte, ó. φm de adaga é φn é igual a φm, aqui o somatório em L, né? Eu uso a famosa completude, né? Estou usando a completude. Eu posso, na verdade, deixa eu escrever direito. Vou deixar aqui que depois eu aproveito isso aqui. Mas o que acontece é que aqui eu posso simplesmente abrir isso daqui e colocar a identidade aqui no meio. E aí, usando a completude, o que eu concluo? Usando a completude, eu tenho isso aqui, ó. Isso daqui é U, isso daqui é U, isso daqui é φn. Então, o que a gente conclui daí? A gente conclui daí que isso daqui é o somatório em L de φm U φl, aqui φl, o adaga, φn. Isso daqui é o UML e esse daqui é o ULN. Então, esse aqui é o somatório em L de UML, ULN. Ok? Agora tem que provar, então, que isso daí é igual ao delta de Kronecker, né? E aí é tranquilo, né? Porque a gente viu que o ml, ele era o quê? Era só olhar aqui, ó. Então ele é φ' φl. Ok? E a mesma coisa eu posso fazer para o outro. O ln é igual a φ L linha φn. E a gente substitui ali o somatório, então, somatório L de UML ULN, somatório em L de o que? φm linha φl, φl linha φn. E aí, quando você tenta
Só que tem um erro aqui, né? Porque aqui isso aqui na verdade é NL asterisco, né? NL conjugado, né? Isso daqui, ó. Porque tem isso aqui, ó, né? Então, para eliminar, você bota ao contrário, né? E coloca um asterisco. Então, é o NL asterisco, né? Ok, então, aqui na verdade é NL asterisco. Coloquei errado aqui, desculpa. Então, aqui é NL asterisco. Aqui é NL. Então, é N asterisco. É N, linha, L e aqui asterisco. Ok, né? Então, bom, quando eu coloco esse... Então, é o NL e o asterisco aqui, né? Quando eu coloco o asterisco, eu só estou invertendo, já viu isso, né? Então, isso aqui é L, N'. Então, isso aqui vai ficar L, N'. Agora tá certo, né? E isso daí é o somatório em L de... Eu posso pegar o somatório e jogar aqui para dentro de novo, né? Jogando o somatório aí para dentro, o que eu vou encontrar? Isso aqui. Somatório em L. Aqui L. L. Só fiz jogar o somatório para dentro, né? Então, jogando o somatório aqui para dentro. Só que isso aqui é identidade. Identidade vezes isso aqui é isso aqui mesmo. Então, fica M', L. E como as bases são ortonormais, isso aí é linha, né? É um delta de Kroneck. Ok? Que as bases são bases ortonormais. Estou convertendo de uma base ortonormal para outra. Então, o que a gente demonstra é que a matriz que faz a transformação de uma base para outra é uma matriz unitária. Então, isso implica que U é um operador, unitário, né? Ok? Outro tópico aqui importante é estudar. Ok, então, dando continuidade, outro tópico importante é transformações de Ket, Braz e operadores. Então, a gente viu que quando eu vou de uma base ortonormal φ para uma base ortonormal φ', quem são as novas componentes? Novas componentes.
componentes do vetor. O vetor, lembrando que quem é o vetor? O vetor, ele vai ser escrito como uma... Quem é o vetor? Ele é as componentes escalares, né? Que no caso é isso aqui, vezes os vetores de base, né? Assim que ele era na base antiga, né? Na base nova, como é que fica o vetor? É isso aqui que você aprendeu desde lá no ensino médio, né? Que você dava vetores, né? Você tinha lá os vetores de base e aqui as componentes escalares, né? Então aqui não tem nada de misterioso, né? Aqui as componentes escalares, né? Aqui os vetores de base e aqui as componentes escalares do vetor. Agora, então a componente na nova base do vetor na nova base, elas vão ser o quê? Isso daqui. Obviamente que eu posso colocar identidade adoidado, né? Que não... Identidade vezes isso aqui e volta para cá. Então, não alterei nada. E aí eu posso usar completude, né? Completude é boa por isso, porque identidade eu consigo encaixar em qualquer lugar. E no lugar da identidade eu posso ir lá e colocar uma completudezinha. Então aqui colocando a completude, somatório em N de φn se isso aí vai ser igual a agora posso jogar esse somatório para fora, né? Estou jogando somatório para fora, fica somatório em N de φm', φn, φn, psi, né? Só que isso daqui, a gente deu nome para isso, né? O cara que te deu nome para isso aí. Isso aí era justamente o cara que fazia aquela transformação lá. Esse cara aqui, né? Que faz a transformação de vetores de base. Então isso aqui é o que a gente chamou de UMN, que a gente já viu que na verdade, são os elementos de uma matriz unitária, né? Então esse aqui é o somatório em N da UMN vezes as componentes na antiga base, né? Essas que são as componentes, né? Na antiga base. Ok, então você vê que isso daqui transforma os vetores que estavam na nova base para os vetores da velha base. Mas quando eu vou para componente, ele transforma a nova componente a partir das velhas componentes, né? Ok? Então é sempre assim, né? Essa mesma matriz que vai transformar a base velha a partir da base nova é a mesma matriz que transforma a nova componente a partir da componente antiga, né? Então eu posso escrever que o vetor ele vai ser justamente esse o vetor na base nova
exatamente o vetor na base antiga, né? E o dual, né? É a mesma coisa. E como é que se dá a transformação de operadores? Então, transformação de operadores. Então a gente vai ter que eu tenho um operador AMN, ou melhor, um elemento, né, MN do operador na nova base, e ele é, eu posso escrever isso aqui, esse elemento é isso daqui, né? Já viu isso? É esse sanduíchezinho aí, que eu posso escrever também colocando aqui identidade 2 vezes. E aí, de novo, eu posso trocar essas identidades por somatórios aqui usando completude, né? É o somatório das projeções, né? Dos operadores de projeção, que é a famosa completude. E a mesma coisa aqui, um outro somatório, né? E aí, o resultado disso daqui é que o elemento AMN, né? Novo, né? O novo elemento MN de um operador, quando eu faço a mudança de base, né? Da base, faço essa mudança aqui. Faço essa mudança de base aqui, né? Quando não tem linha, porque tem linha, para base antiga, da base antiga para a base nova. Eu vou ter que um somatório em JL, então φ m', φj, né? Então é só cálculozinho aqui, ó. φj a φl e φl φn'. Então a gente conclui que isso aí vai dar o somatório em JL de U MN vezes AJL vezes ULN. Certo? Então isso aqui implica que colocasse em linha, né? Ou seja, na nova base, o operador na nova base, ele é U vezes o operador na base antiga. E, só que agora tem que colocar isso aqui, né? Então percebe que parece com aquela ideia lá do transformado sempre, né? Quer dizer que para transformar o vetor, né? Para transformar o vetor, eu multiplico por U. Ok? Mas para transformar o operador, eu não basta multiplicar por U, eu tenho que colocar depois o adjunto hermitiano. E aí isso implica, né? A gente já viu a inversa, é só trocar, né? Se esse daqui está aqui, para
fazer o contrário é só inverter esses dois aqui, né? Troca a posição desses dois. Esse aqui é geral, né? Troca a posição desses dois. Então, posso escrever aqui o A é igual ao adaga a U, ok? E aí vamos fazer o exercício 2.17. Então, exercício 2.17. E no exercício 2.17, o que você tem? Você tem que o operador aí unitário, né, que faz a transformação, ele satisfaz todas as propriedades discutidas, né, anteriormente, né? Então vamos ver lá, né? Bom, primeira coisa é que esse operador ele é unitário, né? Vamos verificar isso. Se eu faço ele com o seu conjugado hermitiano, então eu tenho ele aqui normal, né? E quem vai ser o conjugado hermitiano? É um somatório também, né? Vou colocar, trocar para ele, para ficar um índice diferente. Só que conjugado hermitiano eu vou escrever ao contrário, né? Então ele vai ficar aqui, o linha fica aqui. Então fica isso daqui. Que é igual ao quê? Ao somatório em NL. E aí fica φn linha, φn, φl, φl linha. O que a gente conclui daqui? Fica somatório em NL. Aqui fica φn linha, né? Isso daqui o que é? É o delta de Kronecker NL, né? E o delta de Kronecker, quando ele aparece no somatório, ele elimina todos os termos daquele somatório, né? Deixa só mata todos, deixa só onde os índices são iguais. Então, eu vou jogar isso no somatório de L. Então, se eu jogo ele no somatório de L, ele vai... O único L que sobrevive aqui é onde é igual a N. Então, não sobrevive mais mata todo o somatório em L. E o único termo que sai de lá, desse somatório em L, são os termos em que o L, na verdade, é igual a N. Ok? Isso aqui nada mais é do que a relação de completeza. Então, isso aqui é a identidade. Então, isso implica que U é um operador unitário. Bom, além disso, esse operador aí unitário, né, que é usado para fazer transformação de coordenadas, a gente tem que provar que realmente ele transforma uma coordenada na outra, né? Então vamos pegar e jogar ele em cima
de um vetor de base da base antiga, né? Então, vou pegar esse cara aqui e jogar em cima de um vetor de base da base antiga. Se eu jogo ele em cima, pegar esse vetor que transforma, né, a base, um vetor da base antiga para a base nova, né? Então, vou jogar em cima aqui de um vetor de base da base antiga. Vai ficar assim, né? E aí, obviamente que aqui eu posso usar o delta de Kronecker, né? É delta NM, isso mata o somatório, né? Não tem mais somatório. Só quem sai do somatório é aquele onde esses índices são iguais. Então, só vai sair isso daqui com N igual a M. Então, realmente ele transforma esse vetor de base nesse vetor de base. Agora, o que acontece se eu jogar o conjugado hermitiano em cima o que acontece se eu jogar o conjugado hermitiano em cima do vetor de base da base antiga, né? Então, eu vou ter... quem é o conjugado hermitiano disso daqui? É só escrever o contrário, né? Então, eu escrevo ao contrário. Quando eu escrever ao contrário, você vai trocar que aqui vai ficar com linha, né? E aqui já é linha mesmo. Então, aqui dá o delta de Kronecker. E aqui vai dar esse cara aqui, né? Se eu sobreviver esse do somatório. Só que com N virando M. Então, ele transformou um vetor de base da nova base para um vetor de base da base antiga. E como é que o traço se transforma, né? Quem é o traço do novo operador, né? Ele vai ser o traço de U a U. E aí isso vai ser o traço. No traço eu posso permutar, né, livremente os operadores. Eu posso escrever isso aqui, que não altera o valor do traço, né? Só que isso aqui é I. Então vai ficar I vezes A. Isso dá o traço de A. Ok? E se eu fizer o traço de φn, φm? Isso vai ser igual a... Bom, o traço, ele soma só os elementos da diagonal. Então, a definição é essa aqui, né? Da matriz aqui. Que no caso é isso daqui. Ok? Só que isso aqui eu posso... Isso aqui são só dois números, né? E dois números sempre comutam. Então eu posso escrever aqui como ml e ln. São dois números podem comutar aqui, né? Dois números complexos, né? Agora daqui, ó, eu volto a ter isso aqui e eu posso jogar esse somatório para dentro. Jogando o somatório para dentro, eu tenho isso aqui, ó.
Só que isso daqui é identidade. Identidade vezes qualquer coisa, né? Vezes isso aqui dá isso aí mesmo. Então isso aqui vai dar M, N, que a gente já sabe, né? Produto escalar é o delta de produto escalar dos vetores de uma base ortonormal, que é o nosso caso, é o delta de Kronecker. Ok? Ok? E aí o traço, quando for quando aqui for o caso linha, né? Aqui do operador, ele coloca N ok, outra coisa, vamos fazer agora o exemplo 2.18, né? Então, exemplo 2.18. No exemplo 2.18, quer que você prove que o traço é independente da base. Que e aí a gente tem o seguinte, eu posso dizer que o traço de A, quem é? É o somatório em N. Se eu tenho uma certa base N, posso escrever dessa maneira, né? Agora, se eu tenho uma base N', se eu tenho uma base Φ', eu posso escrever assim, né? Ele quer que mostre que eu posso fazer isso, né? Ou seja, o traço ele vai ser independente da base. Senão, se o traço é independente da base, né, isso daqui é igual a isso aqui. Bom, e nesse caso, o traço de A é dado por essa expressão, né? Ok. E aí a gente sabe que eu posso escrever também isso aqui colocando identidade aqui. E aí daqui eu posso escrever usando completeza, né? Somatório M, Φm', Φm'. Então vou ter aqui o traço de A e vai ser somatório NM, e aqui Φn, Φm', Φm' A,
φn. Ok, isso aqui é um número, dois números podem ser produto de dois números reais comutativo. Então eu posso escrever, trazer isso para cá, trazer isso para cá, só aplicar, né, 2 vezes 3 igual a 3 vezes 2. Ok, né, dois números complexos no caso, né, mas é a mesma coisa. Também vale, né, para números complexos a comutatividade do produto de dois números. E aí eu posso jogar o somatório em n para dentro de novo. Jogando o somatório em n para dentro de novo, vou ter somatório em m aí eu vou ter aqui a somatório em n agora, aqui n, e aqui m'. Só que isso aqui é a identidade. E o A vezes a identidade é o próprio A. Então isso aqui vai ser o somatório em M de filinha A. Então, como provado, eles são iguais, né? Ou seja, o traço é independente da base. Ok, o vídeo já ficou muito longo, então a gente vai parar aqui e a gente continua no próximo vídeo.